Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do zero até a psicogeriatria. O meu nome é Ana Flávia, eu sou a guia de vocês nessa jornada e hoje a gente vai voltar a falar sobre psicofarmacologia. Mais especificamente, vamos falar sobre antidepressivos e vamos começar falando sobre os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E a gente está falando aqui de 6 medicações diferentes. Estamos falando da fluoxetina, do citalopram, do escitalopram, da sertralina, da paroxetina e da fluvoxamina. Então, são 6 medicações dentro dessa classe. E o que elas têm em comum? Principalmente o mecanismo de ação. Todas inibem a recaptação de serotonina na fenda sináptica. E o que tem por trás disso? Então, o que isso quer dizer? A serotonina, ela é uma molécula, né, que existe entre os nossos neurônios, é um neurotransmissor, é do grupo das monoaminas. E o que o antidepressivo vai fazer com ela? O antidepressivo vai agir a nível do sistema nervoso central, claro, vai agir no corpo inteiro, por isso que a gente tem tanto efeito colateral, mas o efeito benéfico é a nível do sistema nervoso central, e vai atuar na fenda sináptica dos neurônios, ligando ao receptor de 5-HT, que são receptores serotoninérgicos, o que ao longo do tempo vai levar a uma redução na quantidade desses receptores e vai aumentar a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica. Vou mostrar para vocês mais ou menos o que acontece. A teoria por trás disso é que a gente vai ter o antidepressivo se ligando ao receptor 5-HT, tanto no dendrito quanto no axônio. Então ele vai se ligar em todas as áreas que ele conseguir encontrar esse receptor. Isso vai levar, com o passar do tempo, a uma dessensibilização, ou seja, esse receptor já não vai ser tão sensível à sertralina, mas também vai levar a um fenômeno que a gente chama de downregulation, que ele quer dizer basicamente que vai reduzir a quantidade de receptores 5-HT. Na sequência, com o passar dos dias e das semanas, a gente também vai ter um aumento de liberação de serotonina na fenda sináptica. Ou seja, com o passar do tempo, você tem um aumento de disponibilidade da serotonina, não só porque não está mais recaptando tanto, mas porque o próprio neurônio, que está sofrendo a ação do antidepressivo, libera mais serotonina. E isso demora alguns dias. Essa é a razão também pelo qual leva de 2 a 6 semanas para você ter o efeito positivo do antidepressivo. Então, o efeito do antidepressivo ele não é imediato, porque ele depende de uma cascata que demora tempo para acontecer. Passando para frente, o que mais que a gente tem? Essa cascata, com o passar do tempo, o cérebro vai se adaptar. E isso vai levar que, com o passar do tempo, os neurônios que estão recebendo essa mensagem de excesso de serotonina também vão ficar menos sensíveis à serotonina que está sendo liberada em excesso. Isso vai levar pra gente uma das coisas que a gente mais percebe e orienta os nossos pacientes, que é esses efeitos colaterais. Eles são mais precoces do que o efeito terapêutico e geralmente, eles vão melhorando com o tempo. Então, a cefaleia, náusea, vômito, alterações intestinais, até mesmo alterações de sono, que são efeitos colaterais que a gente vê muito presentes no tratamento, eles vão aliviando com o tempo por conta dessa adaptação que o cérebro faz no segundo momento. Então, só isso já consegue explicar para o seu paciente 2 coisas que acontecem no antidepressivo. E que são coisas que ele precisa saber, porque ele precisa esperar essas coisas acontecerem. Mas não é só isso, né? Não é a única... Assim, hoje a gente tem companhia, pessoal. Não é a única teoria. Essa teoria ela não é completa. Ela não consegue explicar com certeza tudo o que está acontecendo. Ela é insuficiente hoje em dia. Isso porque, com o surgimento dos antidepressivos, né, dos agentes antidepressivos, que são agentes que têm uma ação mais rápida, a gente teve que desenvolver novas teorias para entender esse efeito. E essas teorias são a teoria da neuroplasticidade, principalmente envolvendo a supraexpressão, né, e a liberação de BNDF e a ação do glutamato. Isso daqui é um tanto quanto complexo e o nosso objetivo não é ficar falando sobre psicofarmacologia a fundo, eu não vou ficar explicando para vocês receptor por receptor. Esse curso tem o objetivo de descomplicar a sua prática clínica. Então, para isso, a gente não vai entrar tão a fundo, mas aqui está a nossa referência, que é o STAL, a psicofarmacologia do STAL, que tá onde eu tirei todas essas imagens e que é um lugar que você pode se aprofundar nesses pormenores. Mas como esse é um curso voltado para a prática, o que eu quero mostrar para vocês é como usar essas medicações no seu consultório no dia a dia, como entender o que o seu paciente está passando quando usa essas medicações.
a gente não vai entrar nesses pormenores, mas só para vocês saberem as teorias mais ou menos quais são e para que caminho que elas andam. Passando para frente. Então vamos falar para que esses remédios são indicados. São indicados para transtornos como transtorno depressivo maior, distimia, transtornos ansiosos, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e agitação na demência. A gente vai falar de todos esses transtornos nos outros tópicos, né? Nos tópicos de transtornos de cognição e transtornos psiquiátricos. Mas a gente vai falar um pouquinho também ao longo das próximas aulas sobre quando indicar cada uma dessas medicações. Hoje é uma aula mais objetiva, uma aula mais teórica, que a gente vai começar a apresentar, né, os antidepressivos para vocês. Alguns cuidados que a gente tem que ter com todos os CRS de uma maneira geral. Monitorizar o sódio. Então, antes e após iniciar a medicação e também a cada 6 meses a gente precisa ver, porque tem um risco de hiponatremia. Risco aumentado, que é um pouco mais teórico do que prático, mas para alguns pacientes pode ser um problema de sangramento por disfunção plaquetária. Isso porque o Dorflex não sabe onde está a dor, a fluoxetina não sabe onde está a depressão, então eles vão pegar o corpo todo. Doses altas ou associação entre antidepressivos podem gerar uma síndrome muito grave, chamada síndrome serotoninérgica, no qual a gente também vai ter aula sobre isso na sequência. E também existe um risco de alargamento de intervalo QTc no eletrocardiograma. Alguns antidepressivos fazem mais isso, outros fazem menos, mas via de regra todos podem fazer. E por mecanismos ainda mais complexos, no qual a gente também vai ter mais uma aula, pode fazer sintomas como apatia, parkinsonismo, acatisia, entre outros. Então, sintomas mais parkinsonianos também podem acontecer e a gente vai ter uma aula para entender como é que isso acontece e o que a gente faz quando isso acontecer. Muito bom, gente! E vamos começar então para falar de cada um deles? Queria começar falando com vocês, não por acaso, sobre a fluoxetina, que é o primeiro CRS que foi inventado. A fluoxetina, ela é muito presente na cultura pop, porque nos anos 80, quando ela foi lançada, ela foi tida como a pílula da felicidade. Então, na própria cultura pop, você acha coisas como, por exemplo, a frase Prozac can make better, que é basicamente uma frase de música, uma frase que o pessoal vende em camiseta. Para vocês terem ideia do impacto que foi a fluoxetina quando ela entrou no mercado. Ela, como primeira SRS, como uma medicação que era muito mais bem tolerada que os antidepressivos anteriores, ela transformou a qualidade de saúde mental da população naquela época. Então, para vocês terem uma ideia desse impacto, eu vou até deixar essa camiseta aqui. Aqui no Brasil, nós temos as apresentações de comprimidos de 20mg, 20mg e o xarope, que daí uma gota é igual a ml. A dose terapêutica, dependendo por que você quer tratar, vai de 10 a 80mg. E uma particularidade dela em relação a outros antidepressivos é que ela tem uma meia-vida muito longa, cerca de 20 dias. Também tem efeitos colaterais mais específicos dela, além de náusea, dor de cabeça e alterações intestinais, que ela pode fazer mais redução de apetite. Isso é mais verdade nos primeiros 6 meses de tratamento, por isso que a gente usa às vezes ela para compulsão alimentar ou para simplesmente ajudar a controlar o apetite em obesidade. Ela é uma medicação que pode deixar a pessoa mais ativada durante o dia e ela também pode causar insônia. Ela é bom para quadros depressivos apáticos, é bom para bulimia nervosa, toque, disforia pré-menstrual e também para depressão no TAB se estiver associado à olanzapina. Reparem que ela não é um antidepressivo tão bom assim para ansiedade, mas a gente já vai ver isso mais um pouco. Então, só reforçando sobre a fluoxetina. Fluoxetina, pelo antagonismo H5HT2C, potencialmente poderia aumentar a dopamina e a noradrenalina. Então, ela já é um pequeno ICRS dualzinho, por assim se dizer. Ela tem uma ação pequenininha, parecida com um dual. Ela, por isso, pode provocar mais agitação ou piorar a ansiedade no começo do tratamento. A fluoxetina e o Prozac não são medicações interessantes para o começo do tratamento. Ela ajuda a reduzir o apetite e ela também ajuda a ficar mais desperto durante o dia. Então, ela é uma medicação que ela foge um pouquinho à regra dos outros CRS, quando a gente vai ver na sequência, que é muito mais comum eles darem uma baixadinha de bola. Ela vai um pouco na contramão, emagrecendo, deixando mais acordado. Além disso, eu sempre gosto de falar com os meus pacientes, antes de prescrever um antidepressivo, os 3 efeitos colaterais que mais incomodam eles, que geralmente são ganho de peso, insônia ou excesso de sono e alteração de libido.
Eu pergunto sempre para o meu paciente se ele toleraria algum desses efeitos colaterais ou, se ele não tolera, qual deles que a gente precisa escolher uma medicação que não cause isso. Para a fluoxetina, eu uso ela quando a gente tem um perfil de paciente que prefere perda de peso ou pelo menos não gostaria de ganhar peso não é um objetivo para ele. Um paciente que prefira que uma medicação que o deixe mais desperto e também não se incomode tanto com uma medicação que tem um potencial um pouquinho maior de reduzir a libido. Então, esses são os três aspectos da fluoxetina. Então, eu sempre vou perguntar, vocês vão ver esses slides parecidos com esse em todas as aulas de CRS, porque são coisas muito importantes pro acompanhamento, né, do paciente e que muitas vezes podem estar prejudicados se você pode prejudicar o seu tratamento se você passar uma medicação que emagrece para um paciente que não tolera emagrecer. Como prescrever, então? Fluoxetina, uso oral e contínuo, 20 mg, um comprimido via oral uma vez ao dia pela manhã. Aumento de dose a cada 4 a 6 semanas conforme resposta. Resposta parcial pode aumentar um pouquinho. Não teve resposta, vamos pensar em trocar a medicação. E ela é muito interessante porque por conta daquela meia-vida muito longa que ela tem, ela é uma medicação que não precisa de desmame na retirada. Dá para você simplesmente parar de tomar o antidepressivo. Como ele vai demorar para cair pela metade no sangue a cada 20 dias, a chance de fazer algum efeito colateral de retirada é muito pequena. Então você pode suspender e dependendo da dosagem, em 20, 40, 60 dias a medicação sai sozinha do corpo bem devagarzinho. Ela tem esse benefício. E a fluoxetina no idoso, para a gente finalizar? A fluoxetina no idoso. Até 2023, a lista de Beer, que é uma lista que ela fala pra gente quais medicações você pode e não pode usar no idoso, considerava a fluoxetina como uma medicação potencialmente inadequada para o uso no idoso. Isso mudou ali em 2023 e hoje a orientação é fazer o uso com cuidado. E por quê? Porque a gente tem uma tendência de perda de peso com a fluoxetina que no idoso pode ser uma perda de peso excessiva. E o idoso não é bom que o idoso seja magro. Tanto que a gente vai ver em aulas posteriores que a gente gosta do IMC do idoso acima do que a gente gosta do IMC na pessoa jovem. A gente não gosta de idoso muito magrinho porque aumenta a mortalidade. Então a gente tende a não preferir ela por esse medo de perder peso. E também tem que levar em consideração a meia-vida que é muito longa. Qualquer efeito colateral que você tenha, são 3 semanas para sair do corpo da pessoa. 3 semanas a mais de efeito colateral a partir do momento que ela para de tomar o remédio. Então tem que levar isso em consideração também. E ela também pode causar agitação e insônia. Eu tô com uma paciente aqui no consultório, que ela é uma idosa, que foi prescrito para ela a fluoxetina, o Prozac, né? E ela estava tomando por um quadro de ansiedade, que não tinha melhorado 100%, porque afinal de contas também não é a melhor medicação para ansiedade. Mas com 3 dias de uso do Prozac, ela começou a desenvolver uma insônia muito importante. Colocaram para ela benzodiazepínico e ela tá criando tolerância já, tá precisando aumentar a dose. Mas qual que é a moral da história? A grande dificuldade que eu passei para ela, que ela entendeu, claro, depois da explicação, foi que vai demorar 3 semanas para sair do corpo dela. Então, ela vai ficar com essa insônia, com esse efeito colateral, até a fluoxetina começar a dar um alívio no corpo dela. Mesmo tendo sido suspenso, eu troquei por outro antidepressivo, ainda vamos enfrentar mais 3 semanas de efeito colateral. Então, isso é uma desvantagem que a gente tem que levar em consideração. Pior ainda se você tem um paciente que você está um pouco em dúvida se pode ser um transtorno bipolar ou não. Apesar de ser muito útil em associação com olanzapina, se você usá-la em monoterapia e fizer uma virada maníaca, ainda são mais 3 semanas de uso de fluoxetina no sangue, mesmo depois de parar o uso. Então, ela tem essa desvantagem e ela tem todos os efeitos colaterais. Pode usar? Pode. A gente usa, mas a gente tem que levar em consideração o perfil dela e para quem a gente está prescrevendo e saber orientar o nosso paciente sobre o assunto. Porque o nosso paciente saber o que esperar da medicação é o nosso maior aliado para adesão terapêutica. Eles toleram o efeito colateral desde que você explique que pode acontecer, desde que eles tenham topado antes a possibilidade da existência desse efeito colateral. É muito mais fácil de manejar um paciente assim, de garantir adesão. Bom, pessoal, por hoje é isso. A nossa próxima aula sobre citalopram e escitalopram vai sair na próxima semana. Eu fico esperando vocês lá. Eu peço desculpas pela confusão e pelo nosso companheirinho aqui hoje. Fiquei com dó de deixar ele em casa, mas ele deu uma atrapalhadinha, né? E eu fico esperando vocês, então, na próxima aula.
Até lá!